É muito interessante mesmo, quando nós paramos para pensar o significado da adoração. O que é adorar? Vamos pensar adorar um Deus invisível, um Deus que nós não vemos e cremos. Honrar alguém que a gente vê, que a gente tem contato, é mais simples. Agora, honrar, adorar um Deus invisível, exige da gente uma certa reflexão, um certo esforço para compreender, tentar chegar a um quadro explicativo, compreensivo. E Jesus, quando ele conversava com a mulher samaritana, ele disse assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando o Pai procura tais que assim o adorem, isso significa que Deus se agrada daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como nós podemos compreender esta proposição dita por Jesus? Já havia chegado o momento em que os adoradores autênticos já não seria mais aqueles que pensavam que havia um lugar determinado. Para os judeus, Jerusalém, e para o samaritano, o Monte Gerizim, onde havia um templo também, construído para os samaritanos. Agora haveria de ser reunido adoradores num só grupo. Jesus ele reúne um círculo de discípulos. Começa com poucos e vai expandindo esse núcleo e vai incluindo muitos seguidores, orientando e ensinando. Finalmente, quando chega numa compreensão de uma unidade, em que eles percebem que existe uma dimensão espiritual, quando os homens são levados a uma transformação e a personalidade ela muda, ela é transformada em conformidade com o propósito de Deus, demonstrado, exemplificado e vivenciado pelo próprio Jesus. Esse Espírito de Deus, então, influencia, ele cria uma condição necessária, essencial e suficiente para que os crentes se manifestem em unidade numa adoração. Agora opera neles transformações que fazem eles se sentirem parte de uma realidade, uma vida tocando em outra vida, o adorador adorando e tocando no adorado, naquele Deus que eles criam. Jesus, então, alicerce dessa adoração, ele vai orientando e dando o norte correto para os seus discípulos, inclusive o que ele fez com a mulher samaritana, orientando ela como deveria ser o comportamento. Jesus ele fala para a mulher samaritana que ela deveria se organizar. Ele fala para ela chamar o marido dela, ela disse: eu não tenho marido. Jesus então disse: você disse a verdade, tiveste 5, mas o que tens agora não é teu marido também. Ela não estava com uma vida organizada. Ela estava debaixo de um padrão de vida que não era agradável a Deus. Jesus então mostra para aquela mulher que ela deveria dar um novo rumo, um novo norte para a vida, se organizar, porque a adoração ela combina com a organização, com a ordem moral, legal, espiritual. Então essa influência do Espírito de Deus cria uma condição para que a pessoa se veja com a possibilidade de caminhar e relacionar-se com o Deus que ela crê. Um princípio espiritual em contraste com aquilo que é carnal, com aquilo que era retido em templos, em edifícios, em cerimônias, em símbolos, em festividades religiosas, agora passa para um outro nível, um nível espiritual que nada significa mais
a não ser a presença, a influência, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Essa é a razão. É onde nós podemos entender realmente o vínculo entre a natureza humana e a natureza divina, é o espírito humano que é o santuário do Espírito Santo de Deus, porque o homem agora é templo do Espírito Santo de Deus. O homem, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Agora o próprio homem se torna templo do Espírito Santo de Deus, e esse espírito do homem está livre. Em espírito e em verdade ele pode adorar. A adoração verdadeira é a da alma humana, envolve uma comunicação direta com Deus numa condição muito que transcende essas realidades materiais, mas uma dimensão espiritual, num contato que é estabelecido, governado por meio da ação do Espírito Santo. Essa fé que cremos dentro desse processo, dentro dessa dinâmica, dentro dessa realidade, traz tudo isso, uma luz, uma compreensão, porque o próprio Espírito Santo é o agente que santifica, transforma, e com ele aprendemos, e com ele nos faz, o próprio Espírito nos faz lembrar de todas as promessas que foram trazidas pelas Escrituras, pela voz de Jesus, a presença dele. Isso teria que ser, e poderia ser real e contínuo, ao passo que nessa operação que o Espírito vai agindo na nossa vida, nós vamos experimentando em verdade. Em espírito e em verdade. O foco aqui é uma verdade em que existe veracidade, autenticidade, contrastando com o fingimento, com a vitimização, com a religiosidade. Agora está em foco uma verdade objetiva, uma fé que está direcionada de uma forma correta para o Messias, o próprio Jesus. Está em foco uma espiritualidade substancial, real, contrastando com uma adoração formal, simbólica e ritualista, como acontecia nas religiões e até no meio judaico. E a própria religião do samaritano também. Naturalmente, isso subentende uma verdade um tanto subjetiva, como também objetiva, com opiniões corretas. Mas não são assim apenas pensamentos centrais de um ensinamento, mas é a própria vida, o próprio Jesus é a verdade. Segundo se lê em João 14,6, Jesus dizendo, eu sou a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio, e assim sendo, toda a verdadeira adoração se dá por intermédio de Jesus. Adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade, não ser sincero, e sim adorar com uma compreensão que corresponde a uma consciência da natureza, daquilo que se apresenta e daquele que recebe e daquele que é o alvo da nossa adoração. Porque o Pai procura seus adoradores. Essas palavras refletem que ele tem um cuidado. Ele se volta para aqueles que saem de um nível egoísta, egocêntrico e se alegram com aqueles que se abrem numa dependência do próprio Espírito de Deus, trazendo então, de forma apropriada, o cumprimento e a ação do próprio Espírito Santo de Deus na vida daquele que é o adorador. E para a glória de Deus. Por quê? Porque se percebe então a própria vida de Deus presente na adoração. Adoração é vida com vida. Não é templo, não é lugar, não é aqui, não é ali. Jesus falou que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele está. Se houver uma concordância, uma busca. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nós somos exortados a apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional, compreensivo, aberto, livre, transcendente, ele vincula essa adoração, que é vida com vida, a vida de Deus em nós e nossa vida em Deus. Adoradores que adoram em espírito e em verdade, é aqueles que
alinham as suas vidas e alimentam sua alma com a palavra de Deus, uma santificação da alma, em que a pessoa sente-se realmente uma pessoa nascida de novo, transformada pela operação do Espírito, que transforma não apenas a aparência, mas numa imagem de Cristo profunda na pessoa, guiando assim a um estágio de glória em glória, porque a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E nessa operação do Espírito Santo de Deus, nós vamos nos desenvolvendo e as virtudes vão se apresentando, equilíbrio. É impossível que um adorador ele seja desorganizado, ele seja cheio de vícios, inclinado às paixões. Muito pelo contrário, ele tem um progresso, ele tem um caminhar espiritual, ele tem momentos de meditação, tanto introspectiva, contemplativa e espiritual, dentro de uma reflexão prática daquilo que materialmente tenta envolver, ele consegue então refutar, resistir à prática daquelas coisas que parecem ser presentes e participantes de uma adoração que são boas obras. Isso, na verdade, não são partes, são ações louváveis, mas não parte da adoração. A possessão dos dons espirituais e a santificação à obra do próprio Espírito de Deus. Deus é Espírito. Aqui nós temos um grande ensinamento. A natureza de Deus. Substancialmente, Deus é Espírito. Deus não tem corpo. Ele não tem natureza física. Ele não é limitado. Nós não sabemos o que é Espírito. Mas uma coisa nós sabemos, que não há limitação para o Espírito. Enquanto para o corpo, sim. Para aquilo que é material. Nosso atual estado de conhecimento não nos autoriza a saber e dizer o que seja um espírito. E para dizer a verdade, nem sabemos o que é matéria. É uma discussão filosófica. Sabemos que são átomos, são realidades presentes, perceptíveis, empíricas, basicamente, mas não conseguimos definir. Espírito talvez seja uma forma de energia, ou seja, uma matéria energizada, pode ser, mas não podemos definir. Nosso Deus é uma potência espiritual. Deus é o autossuficiente, não é apenas uma potência. A alma não é corpórea, então a adoração é vida e vida. Se não podemos nem ao menos definir a verdadeira natureza da matéria, é claro que nós não vamos conseguir definir a verdadeira natureza daquilo que é invisível. E nessa tentativa, nesse sentido, nós vamos nos frustrar, porque vai nos faltar tanto uma linguagem adequada, como também um discernimento, um conhecimento. Tudo vai se tornar vão, fútil e uma presunção humana. Acerca de Deus e da sua natureza, nós temos declarações que a Bíblia traz. Deus é luz, Deus é amor, Deus é totalmente inteligente, livre, soberano, exaltado em glória, fonte da própria vida. Sua vida se manifesta de forma altruística. O seu amor se revelou através do seu Filho. Deus é Espírito, em Espírito e em verdade. O fato de Deus não possuir corpo subentende-se até mesmo requer que Deus seja adorado de maneira não corpórea. O templo já não seria mais suficiente, nem mesmo algum monte santo. Precisamos do contato direto, vida com vida. O grande Espírito por meio do Espírito Santo, através da agência dos nossos próprios espíritos. Uma porção, uma vida, uma realidade de um homem que sai de uma dimensão corpórea, mas dentro de uma dimensão inteligente, racional. Ele apresenta seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma afinidade com a realidade última, que é chamada Deus, que é puro Espírito. Que Deus nos abençoe
e abra o teu entendimento e perceba a profundidade de ser um adorador. Se organize para cada dia ser um adorador melhor. Que Deus nos abençoe.